Olá, boa tarde. Meu nome é Lucília Machado. Eu sou uma pessoa com deficiência. Estou sentada na cadeira de rodas, mas a imagem da cadeira não aparece no vídeo. Eu estou com uma blusa cor de abóbora, com flores rosas e amarelas e flores e uma folha verde. Uso óculos vermelho e nós estamos aqui hoje na live da Comissão Civil, que é o setor da Universidade Federal Fluminense, que é responsável pela pelo monitoramento, avaliação e implantação da nossa política de acessibilidade e inclusão na universidade. A comissão foi criada em 2019 e consta com 10 membros, professores, técnicos e alunos com deficiência, nessa missão de tornar a UF uma universidade mais acessível, inclusive e cidadã. E nessa primeira live da comissão, nós recebemos a do professor Alain, da Universidade Federal Rural. O Alain é do Instituto de Ação e ele coordena o laboratório LEPED, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Diversidade e Inclusão. Alain, é muito bom ter você aqui com a gente para conversar e eu queria saber de você o que vocês estão fazendo nesse tempo de isolamento social. O LEPED está produzindo e está impulsionando muitas coisas nesse período. O que vocês estão fazendo ecoar a voz das pesquisas nessa área, nesse período de quarentena? Ô, Lucília, boa tarde a todos e todas e todos que nos ouvem. Agradecer o convite aí, a Comissão UF Acessível, a oportunidade para a gente dialogar, falar um pouco do nosso trabalho, né, das pesquisas que temos desenvolvido, porque em tempos de pandemia também é possível fazer pesquisa, mas, sobretudo, né, com a produção do conhecimento, trazer elementos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, sobretudo na perspectiva da qualificação da vida da pessoa com deficiência. Esse é um público com o qual também dialogamos no laboratório. Então, em nome de todo o grupo de pesquisadores do LEPED, é um grupo extenso, somos quase 40 pesquisadores, agradecer essa oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido e enfatizar essa dimensão da universidade em perspectiva. Então, a gente pensa que nesse momento da pandemia, nós, enquanto universidade, grupo de pesquisa, temos um compromisso social, né, com a produção do conhecimento e com a difusão desse conhecimento. Então, a nossa prioridade tem sido levar as famílias, profissionais da educação e até dialogar com outros pesquisadores sobre o que a gente tem desenvolvido e a expertise do laboratório, né? Então, nesse sentido, reitero os meus agradecimentos e desejo que né, que tenhamos uma tarde aqui profícua de debates e, com isso, o desejo também que nossos interlocutores possam se colocar no chat, né, trazer perguntas, enfim, é isso. Agradecer a Jaqueline e o Mauro, que daqui a pouco também está junto com a Jaqueline, fazendo esse revezamento, né, na tradução desse debate. Muito obrigado a Jaqueline, desde já, e ao Mauro. Há pouco a minha internet oscilou um pouco aqui, eu não sei se você chegou a fazer a audiodescrição da minha imagem, porque a minha internet oscilou. Não, então vou fazer. Então, olha, Desculpa que eu não apresentei colegas tão importantes que trazem acessibilidade comunicacional. O Tiago e a Jaqueline Sacramento, que são da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza, a UF, e aproveitar também para dizer que a nossa live está sendo transmitida pela UniTV, o canal da UniTV da Universidade Federal Fluminense. Então, Alain, pode se descrever? Muito obrigado. Então, já agradecendo a Jaqueline e o Mauro, já feitos os agradecimentos. Eu sou o Alain Damasceno, eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos escuros, barba cerrada preta, uso um óculos quadrado com uma armação cor de cinza. Nesse momento eu uso fones de ouvido, fones grandes, não são aqueles pequeninos, não. Estou aqui localizado numa sala, que é o meu escritório, onde tem um fundo branco, que é a parede, e ao fundo aparecem algumas almofadas, assim, com cinza, branco, preto, que compõem essa imagem que eu descrevo nesse momento, tá bom? Bom, falando então agora sobre o laboratório, né? O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão,
o LEPED, ele se localiza, né, fisicamente no Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Lembrando que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Lucília, ela tem alguns campos. Então, ela tem campus Nova Iguaçu, campus Seropédica, uma unidade avançada em Campos dos Goitacazes e tem o campus Três Rios. Eu estou localizado, né, como professor, e o laboratório que eu coordeno está localizado no Instituto de Educação, que fica no campus Seropédica. Seropédica, para quem não sabe, é uma cidade, né, um município da Baixada Fluminense, tá? Muito próximo a uma outra região geográfica que nós conhecemos como Costa Verde. Então, fica próximo ali dos municípios de Mangaratiba, Paraty, né, Angra dos Reis, ou melhor, um dos municípios mais próximos, não é tão próximo, mas os mais próximos, porque a Baixada é muito grande, então é importante que a gente entenda geograficamente como é a Baixada. O vizinho seguinte é o município de Itaguaí, município de onde Seropédica se emancipou, há cerca de talvez 20 anos atrás, tá? Então, eu estou lá no Instituto de Educação, o nosso laboratório ele foi criado na transição dos anos 2011 e 2012. Eu sempre explico que foi na transição, porque no ano de 2011 nós tivemos uma greve, então nós começamos a nos mobilizar na criação do laboratório, e veio a greve, e com a greve a gente teve que adiar um pouco o processo de fomento à produção do conhecimento, às pesquisas, que de fato elas, né, se engataram no ano de 2012. Então, 2011, finalzinho de 2011, a gente cria, mas a gente começa a trabalhar depois da greve, em 2012. E com isso a gente se mobilizou, era um grupo de professores preocupados em discutir processos de inclusão para grupos que historicamente são vulneráveis e historicamente estavam à margem, né, marginalizados, segregados de processos escolares e educacionais. Então, à época, nós tínhamos uma professora que trabalhava com o movimento LGBTQIA+, que nós chamamos hoje assim, naquela época era LGBT apenas, a sigla era um pouquinho menor. Eu trabalhando com a questão da deficiência e do público-alvo da educação especial, uma outra companheira que trabalhava também com as populações do campo. Essa é uma pesquisa, inclusive, que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório, né? Pessoas que moram no campo, que vivem em condições de subalternidade, e a gente vai entender como é que é a dinâmica da escola do campo e da educação do campo. Então, nossa intenção foi essa. Aí o grupo, em função, né, dos interesses de pesquisa, foi se hibridizando até chegar a essa configuração que a gente tem hoje. Então, o laboratório ele tem hoje 3 grandes eixos de investigação, e são nesses eixos que nós temos contribuído de sobremaneira para a sociedade, né? Com produção de conhecimento, difusão do conhecimento. Nós trabalhamos, então, hoje com a inclusão do público-alvo da educação especial dentro de um outro grupo maior, que nós chamamos de grupo de estudantes com demandas específicas de aprendizagem, que não se restringem aos estudantes público-alvo da educação especial. Nós temos um outro núcleo que trabalha com crianças e jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, né? E aí a gente tem vários contextos dessa vulnerabilidade. Posso dar um exemplo: crianças e jovens que vivem em condição de medidas socioeducativas, por exemplo, também sofrem exclusão e também se constituem, né, grupo que deve ser incluído na sociedade, pensando nessa dimensão inclusiva. E nós temos um outro eixo, que é um outro núcleo dentro do nosso laboratório, que trabalha com a questão da diversidade sexual e de gênero. Eu, propriamente, trabalho com o núcleo que trabalha especificamente com as questões demandadas do debate da inclusão de pessoas com demandas específicas de aprendizagem. Aí, nesse grupo, eu destaco o público-alvo da educação especial, e dentro do público-alvo da educação especial, eu destaco a pessoa com deficiência, que tem sido, assim, elemento, né, de minhas reflexões, assim, pensar a inclusão desse grupo, né, tem sido elemento das minhas discussões, das minhas problematizações de pesquisa. Então, de maneira geral, essa é a nossa configuração do laboratório. Não sei se você se sentiu contemplada com a pergunta. Sim, totalmente. A resposta, desculpa. Ah, tá. Antes da gente começar aqui, a gente estava nos bastidores, né,
discutindo e pensando, e até para o público, a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Como é que você vê essa dualidade, se é que existe dualidade, né? E explicar melhor aquilo que a educação especial é inclusiva, a inclusão, como que a gente define melhor cada uma dessas modalidades, ou se na verdade é uma modalidade só? Entendi. Então, assim, porque tudo tem a ver com a lente, né? Como você está olhando essas questões, né, Lucília? No nosso laboratório, a gente parte a gente nem usa com muita frequência a expressão educação inclusiva. A expressão educação inclusiva, ela nasce na legislação brasileira, se eu não me engano, no ano de 2002. É a primeira vez, eu inclusive cito isso no meu livro, né, um livro que eu publiquei, dizendo que a primeira vez que se usa a expressão educação inclusiva na legislação brasileira é numa legislação de 2002. Então, ali, né, se criou uma sintonia entre educação especial e educação inclusiva. No nosso laboratório, a gente trabalha com a ideia da inclusão em educação, que também é uma ideia comum a outros laboratórios de pesquisa. Posso citar um laboratório bastante protagonista também, que é o LAPEAD, que é o laboratório coordenado lá pela professora Mônica Pereira dos Santos, na UFRJ. Está aqui com a gente. Isso, ela é queridíssima. E a gente trabalha com uma perspectiva de que inclusão é um fenômeno dinâmico e ele tem faces, né? Então, pensar a inclusão é pensar também processos de exclusão, né? E a partir de um referencial que a gente tem trabalhado dentro do laboratório, quando a gente pensa em inclusão, automaticamente nós somos levados a pensar, né, em processos exclusórios, porque se a gente quer incluir alguém em algum lugar, é porque esse alguém está apartado desse lugar. Então, ou seja, quando a gente pensa em inclusão e educação, a gente não pensa na educação inclusiva, que pode nos dar a sensação de um estágio final. Quando falamos, agora a nossa escola é inclusiva. No nosso entendimento, o processo de inclusão é tão dinâmico que alguém sempre vai estar em alguma situação de exclusão, dependendo de como a gente visualiza o fenômeno. Então, ou seja, né, a falsa ideia que a gente pode ter com a construção de uma escola inclusiva, de uma educação que é inclusiva, no sentido de um estágio final, não nos é cara no laboratório. Então, por isso que a gente trabalha com a ideia de inclusão em educação. Mas a gente não nega que essa expressão ela é recorrentemente usada, e eu uso, inclusive. Mas quando eu uso me referindo à lei, porque a lei usa a expressão educação inclusiva. Repito. Então, nessa perspectiva, qual é o entendimento que a gente faz? Que educação especial ela é uma modalidade de ensino, como está expresso na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a Lei Federal 9394, de 1996, e lá no capítulo 5 da LDB, o que a gente tem lá? Da educação especial. Aí diz que educação especial é uma modalidade de ensino que transversaliza outras modalidades e níveis de ensino, né? Nesse sentido, eu entendo, né, que educação especial, educação de jovens e adultos, a educação do campo, educação indígena, educação profissional, são modalidades de ensino que não podem se confundir com o sentido e o significado do que é educação inclusiva. Por quê? Se eu tivesse que fazer uma análise da expressão educação inclusiva, ela, para mim, significa um princípio democratizador da escola e da educação. Isso é tão verdade que, se você olha para o nome da política de 2008, que, diga-se passagem, está aí, né, sendo discutida uma nova política, pelo menos até bem pouco tempo, né? Era apresentada uma minuta que tem gerado até um debate muito interessante na academia, nas associações científicas. Essa semana tivemos, pela Amped, uma live interessantíssima com a professora Rosalba, lá da Federal de Santa Catarina. Então, quando a gente olha para a política que vige, que é de 2008, ela se chama Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Se é na perspectiva, a gente está assumindo, então, que educação especial e educação inclusiva não são sinônimos. O que a gente está assumindo é que, se é educação especial na perspectiva da educação inclusiva, significa, leia-se, que nós estamos falando da inclusão do público-alvo da educação especial. Por quê? Porque esse público, historicamente, esteve
segregado, marginalizado, no meu entendimento e de outros estudiosos, numa escola chamada escola especial. E dentro da perspectiva da educação inclusiva, não cabe espaços de segregação. Ou seja, todos nós precisamos e devemos conviver uns com os outros, porque isso é enriquecedor para o processo de escolarização, para uma ambiência de aprendizagem e para a construção de uma sociedade muito mais acolhedora, humana e democrática. Então, não cabe, né, nesse sentido, usar como sinônimos, no meu entendimento, educação especial e educação inclusiva. Isso me assusta. E essa confusão é tão grande que eu orientei uma dissertação de mestrado no LEPED de uma mestranda que deve estar aqui até nos ouvindo, a Andressa, que a gente foi investigar, Lucília, todos os cursos de licenciatura em pedagogia das universidades públicas, repito, universidades públicas, independente se eram estaduais ou federais, do território do Rio de Janeiro, tá? O estado do Rio de Janeiro. Pegamos todas as matrizes curriculares, todos os inventários dos cursos de pedagogia das universidades públicas do Rio de Janeiro. O que a gente identificou? Exatamente essa confusão que você acabou de apontar na pergunta. Não está claro nem para a universidade. Em vários momentos, nós pegamos emendas de disciplinas em que era ambíguo. Nós não sabíamos se falava de educação especial ou de educação inclusiva. Por quê? Quando a gente fala em educação inclusiva, a gente não pode restringir o nosso entendimento de inclusão à pessoa com deficiência. O ambiente ele é mais inclusivo se ele tem uma atenção para as demandas da pessoa com deficiência, mas o processo de inclusão está para além das demandas da pessoa com deficiência. Por exemplo, é um pouco do que a gente tem discutido em termos de comunicação acessível. Você é jornalista. Quando a gente cria acessibilidade para tornar a pessoa com deficiência mais próxima do que a gente quer comunicar, não só a pessoa com deficiência se beneficia, outras pessoas que também apresentam outras condições que não são a deficiência, também se beneficiam de condições de acessibilidade. Então, tanto que a gente tem trabalhado com a ideia de acessibilidade total. Então, nesse sentido, há que se esclarecer de fato, a sua problematização é muito pertinente, há de se esclarecer de fato essa diferença entre educação especial e educação inclusiva. Porque ainda é um pouco confusa. Para muitas pessoas isso é muito confuso. Alain, uma coisa que essa semana eu participo de um grupo de estudos da Lei Brasileira da Inclusão, que a professora Cibele, da Faculdade de Direito, está promovendo nesse período de pandemia. Então, o curso tem alunos da Faculdade de Direito e de várias instâncias. E a gente estava conversando na última aula, e um direito, que também é professora da rede, eu senti que ela estava colocando que existe um vácuo entre o que a gente pensa e produz na universidade e o que acontece nas salas de aula, principalmente nas universidades, nas escolas públicas. Então, por exemplo, é muito fácil, segundo quem está na sala de aula, não da escola pública, só a pessoa que está ali no dia a dia, que diferença que ainda existe sobre o que a gente pesquisa, sobre o que a gente é o ideal e o que acontece na prática. Você acha que ainda existe muita diferença? O que a gente pensa, o que a gente quer da inclusão? Existe a inclusão na sala de aula no ensino básico? O que falta para concretizar essa inclusão? Então, os desafios são gigantescos. Assim. Então, eu vou falar da nossa experiência lá do nosso laboratório, já que a gente está falando da universidade, né? Em perspectiva, então, eu estou colocando aqui o meu lugar de fala, né? O meu lugar de enunciação, a universidade em que eu atuo, mas mais especificamente o grupo de pesquisa. No nosso grupo, né, no LEPED, nós temos uma preocupação muito grande em termos diferentes interlocutores, Lucília. Então, no nosso grupo, nós não temos apenas mestrandos, doutorandos ou alunos de graduação que fazem monografia ou iniciação científica comigo. Não. O grupo é muito híbrido. Nós temos vários profissionais da Escola da Educação Básica que, nesse momento, não estão fazendo mestrado, doutorado, estão lá conosco. Inclusive, eu já identifico aqui algumas
aqui no chat, né, pessoas já dando olá, olá, são pessoas do nosso grupo que estão aqui nos assistindo. Beijo para todas, todos e todes vocês. Nós temos uma preocupação muito grande de dialogar com os professores de educação básica. Eu sinto, em alguma instância, que isso que você há pouco afirmou, com base na narrativa da professora que você dialogava, é de fato concreto, na medida em que a universidade se sente muito a dona do saber. Então, a gente vai para a escola ensinar como ela deve fazer, sabe? E no nosso laboratório, a gente trabalha com uma outra premissa. A escola tem muito a nos ensinar, sobretudo, que perspectivas nós podemos desenvolver as nossas pesquisas para que, de fato, o que a gente produz como conhecimento faça sentido para a sociedade e gere impacto nessa realidade, transformando-a numa realidade mais inclusiva. Essa é a nossa preocupação. Vou te dar um exemplo claro. Nós, nesse momento, estamos com uma mestranda, que deve estar aí, Alessandra, desenvolvendo um projeto com algumas redes de ensino. Sob nenhuma hipótese, o projeto foi todo concebido pensando num diálogo com as redes. Então, o que a gente faz? A gente vai até a rede, conversa com as coordenações de educação especial, dialoga, vê quais são as demandas, constrói-se uma proposta, apresenta, e a partir do momento em que a proposta é apresentada, ela é rediscutida a cada encontro. Ou seja, a direção desse programa que a gente está estabelecendo, que nós denominamos Inclusão em Redes, tem como propósito, de fato, contribuir com efetividade para a ressignificação dessa escola, que se propõe inclusiva, mas que ainda está muito distante disso. Então, o que a gente está trabalhando, Lucília? Quais são os obstáculos que impedem, né, ou criam mesmo, né, cenários de resistência para a inclusão? E nesse grupo a gente tem trabalhado especificamente com o público-alvo da educação especial. Repito, nesse programa, só o público-alvo da educação especial em função da delimitação do próprio estudo. Qual é a ideia? Então, o que a gente tem? A gente tem um município, a gente vai lá e identifica nesse município, Lucília, o que eles fazem bem e quais são as dificuldades. Como nós descobrimos que os municípios, por questões outras, não dialogam entre si, a gente juntou os municípios de maneira que a gente troca experiências de boas práticas e a gente pode um apoiar o outro na resolução dos problemas de maneira colaborativa. O que eu faço bem que pode ajudar o outro município a superar seus desafios? E o que esse outro município faz bem que pode me ajudar a superar os nossos desafios do lado de cá? É isso que a gente tem feito. A gente tem trabalhado numa perspectiva colaborativa, cooperativa. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental, não há inclusão, respondendo agora de maneira objetiva a sua pergunta, sem cooperação. Quanto mais individualizados estivermos, mais obstáculos, ou mais agigantados são os obstáculos. Vou usar uma frase que eu ouvia muito, né, da minha avó, que é neta de um nordestino, que ela diz que é um ditado lá no Nordeste, que é fardo dividido, fardo mais leve. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu posso aprender com quem faz bem, por que eu não vou dialogar? Nós dialogamos muito pouco, Lucília. Um dos maiores problemas no Brasil chama-se intersetorialidade. Esse é um dos maiores problemas no Brasil. No campo da educação, para mim, isso é evidente. E quando se fala de educação especial, a coisa se agrava, porque um aluno público-alvo da educação especial, vamos pegar um aluno com uma deficiência, e você conhece muito bem essa condição de deficiência, ele precisa de um atendimento da área de saúde, ele precisa de um atendimento da área de assistência social, ele precisa de um atendimento na educação, enfim, é multidimensional o trabalho que tem que ser desenvolvido para que essa pessoa esteja potente na sala de aula para aprender. Se não há um diálogo e se as demandas, as condições de contorno essenciais para que esse indivíduo esteja na sala de aula e aprenda não sejam atendidas, não tem como falar em inclusão. A gente simplesmente integra, que é o que a gente tem feito, me parece, há alguns anos. A gente chama de inclusão a simples presença do estudante numa escola comum, numa escola regular, ou seja, a saída, né, da escola especial
para a escola regular. Mas, infelizmente, nas realidades que eu investigo, nós ainda não superamos esse modelo da integração. Lembrando que a história da pessoa com deficiência passou pela exclusão, pela segregação, pela integração e agora, né, desejosos, queremos viver o momento da inclusão. Mas em muitos momentos o que eu observo é uma integração travestida de inclusão. E nessa problemática e nessa questão de a gente não conseguir efetivar a inclusão, você acha que falta diálogo entre as escolas municipais, estaduais, o governo federal, o MEC? Nós estamos vivendo um momento delicado com o MEC, né? Delicadíssimo. E assim, eu faço pesquisas em políticas de inclusão, sobretudo voltada para o público-alvo da educação especial, que é o público que eu me especializei em termos de pesquisa, e eu tenho muito orgulho porque eu sou fruto desta casa que me dá muito orgulho de agora estar falando com profissionais da UF. Eu fiz especialização, mestrado e doutorado na UF, então eu me sinto muitíssimo bem formada. A UF é a minha casa, eu me sinto honradíssimo com esse convite. Vocês não sabem a alegria que eu estou de estar falando aqui com você, Lucília, que inclusive é uma pessoa que fez a história do processo inclusivo dentro da UF, né? Então, e faz parte dessa história, e constrói essa história cotidianamente com o seu trabalho. Então, assim, o que eu observo desde a época que eu fazia o mestrado e o doutorado, Lucília, aí na UF, o diálogo entre as esferas, numa mesma esfera administrativa, vamos pensar no município, já é dificultado. Imagina entre outras esferas, o Estado, o município, o governo federal. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque eu vou dizer para você, processo inclusivo, ele requer muitas transformações, ressignificações. E isso implica investimento, em financiamento. E o que eu observo hoje, sobretudo com a política desse governo presente aí, é um estrangulamento do financiamento da educação pública. E eu não estou me referindo apenas à dimensão da educação especial como modalidade. Eu estou me referindo à educação como um todo. Vejamos o estrangulamento dos recursos para as universidades. Você sabe muito bem disso, Lucília. Você está aí na UF, o repasse de recursos para as universidades se estrangulou muito. A gente recebe muito menos do que recebíamos. Só que o nosso custeio é muito maior do que o que a gente recebe hoje. Então já não sobra nem dinheiro para investimento, né? A UF, inclusive, ficou sob ameaça durante um tempo por conta de posicionamentos políticos, né, no campo da esfera pública, e o ex-ministro da Educação não teve nenhum pudor em dizer que ia estrangular o recurso da UF. Nós vivemos um momento que é um momento de assombro. Nós estamos assombrados com o que estamos vivendo. São tempos de pouquíssima democracia, né, e de pensar para onde nós estamos nos dirigindo. Com isso, os impactos são indubitáveis. Porque, por exemplo, Lucília, vou te dar um dado assim, clássico. Nós não temos professores hoje nas redes de ensino com uma formação, digamos, continuada, porque na formação inicial nem sempre isso foi possível, mas numa formação continuada, com uma apropriação de saberes fazeres para fazer um atendimento educacional especializado. Por exemplo, um AE. Estou falando de professores que vão trabalhar em sala de recursos multifuncionais, com atendimento. Nós não temos profissionais hoje no Brasil em quantidade suficiente para atender a demanda, porque dados da Organização Mundial de Saúde apontam que o número de pessoas com deficiência aumenta significativamente no Brasil em função das condições, né, de pobreza que também se ampliaram no país. Tem uma relação aí que está posta, né? Então, ou seja, cada vez mais nós temos pessoas com deficiência, então nós teremos mais estudantes na escola, com menos professores e menos recursos. Aí eu pergunto a você, essa conta não fecha? Não vai fechar se você não investe na formação docente, se você forma menos professores do que você deveria para atender essa realidade, se você não amplia o número de salas de recursos multifuncionais, já que a política de 2008, que é a que vige, vou deixar muito claro isso, porque está, né, para sair uma outra, não sabemos quando, ela articula a oferta, né, do AE como a implementação da modalidade, no contraturno, de maneira complementar ou suplementar ao trabalho que é desenvolvido em sala de aula com o aluno público-alvo da educação especial. Então, se a gente não investe em formação docente, a gente não investe na ampliação de sala de recursos,
Ou seja, se a gente não investe, estou pegando só 2 elementos, de maneira geral, para atender essa demanda, cada vez mais o nosso trabalho vai ser precarizado, Lucília. E com a saída? Qual é o papel do pesquisador nesse momento? E principalmente nesse momento de isolamento social? Isso. Então, aí, nosso grupo, muito mobilizado por essas questões que eu venho, né, construindo aqui nesses 30 minutos iniciais, nós decidimos que era o momento, apesar dos pesares, né, porque o nosso grupo, que fique claro, Lucília, também enfrentou seus desafios. Nós tivemos pessoas do grupo que contraíram a Covid, nós temos pessoas do nosso grupo que perderam familiares, tá? Eu tenho uma aluna, uma mestranda, foi mestranda, agora é mestre já, a professora Giovana, que perdeu a mãe para a Covid e também contraiu a Covid. Então, nós temos no nosso grupo pessoas que também enfrentam esses desafios de uma pandemia negligenciada, que isso fique claro. Mesmo assim, nós nos construímos num grupo de apoio. Em alguns momentos, nós nos reunimos para falar. Na verdade, em alguns momentos, não. Quinzenalmente, nós nos reunimos para falar sobre pesquisa e o trabalho do nosso grupo, mas também fazemos o que a gente chama de um trabalho de grupo. A gente fala dos nossos sentimentos, a gente ri, a gente chora, a gente fala sobre o momento como está sendo difícil, porque não dá para dissociar o humano do profissional, né, Lucília? Nós somos humanos, todos nós estamos passando por dificuldades. Então, a gente percebeu que se a gente quer falar de inclusão, a gente tem que se acolher. E aí foi isso que a gente fez. Nossas reuniões eram momentos de falar sobre o trabalho, mas também eram momentos de falar sobre a nossa vida, nossos desejos, nossos medos. E assim a gente foi construindo uma rede muito forte, né, de apoio, né, colaborativo, e nós decidimos, não, nós temos que fazer alguma coisa, não só uns pelos outros aqui no grupo, nós temos que fazer também pelas pessoas que estão lá fora, sobretudo as pessoas com deficiência, que, né, nós sabemos, as pesquisas revelam, estão em condição de vulnerabilidade muito maior nessa pandemia. Já vivem em condições de vulnerabilidade. Numa pandemia negligenciada, essa vulnerabilidade se amplia. Então, o que nós fizemos? Começamos a investir na produção de materiais que a gente imagina, e a gente tem feedback disso, que iria colaborar, iria contribuir para a sociedade. Qual é a nossa expertise? A nossa expertise é trabalhar pedagogicamente, psicopedagogicamente, com pessoas com deficiência e altas habilidades de superação e transtornos do espectro do autismo. Não apenas, mas sobretudo. Né? A gente tem um grupo muito maior de investigação, mas a gente tem uma expertise maior nesse grupo. Então, nesses 3 grupos, vamos trabalhar com essa ideia. Então, a gente resolveu produzir materiais e colocar isso na mídia para ajudar as pessoas. Então, com isso, nós começamos com um papo de inclusão. O que é o papo de inclusão? O Papo de Inclusão é uma live que acontece às sextas-feiras no canal do YouTube do nosso grupo de pesquisa, o LEPED UFRRJ, e é sempre alguém, um pesquisador do laboratório, conversando com alguém da escola, um profissional da escola, falando sobre os desafios, né, da inclusão. Já tivemos debates interessantíssimos, como, por exemplo, como pensar em ensino remoto para quem tem deficiência visual, já que as ferramentas, de maneira geral, elas são todas visuais aqui via computador. Então, assim, a gente tem debates que são muito interessantes. Como pensar em construções, né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência, considerando as suas dimensões e as suas demandas. A gente tem debates muito interessantes. Então, toda sexta a gente tem esse trabalho direcionado para esse público. Mas isso não nos atendeu, porque a gente pensou assim, Lucília, se a gente debater só com profissionais da escola, a gente está selecionando um grupo. Se a gente quer falar de inclusão, tem que apoiar também as famílias das pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência estão, nesse momento, fora da escola, no sentido que a escola, né, durante a pandemia, está fechada e que as crianças e jovens estão no seio da família e aí estão lá, supostamente, vou botar muitas aspas aí, aprendendo, tá? Então, nesse sentido, vamos produzir materiais para auxiliar as famílias, para manter essas crianças ativas. Como a gente pode apoiar familiares, pais, mães, tios, tias, avós, familiares de maneira geral, a desenvolver
atividades de cunho pedagógico com pessoas com deficiência, autismo e etc. Então, toda terça-feira, na nossa plataforma do YouTube, nós disponibilizamos os chamados diálogos inclusivos, que são materiais produzidos para familiares. Então, qual é a nossa ideia, Lucília? Perceba, a nossa ideia é, já que no momento do isolamento social não é possível estarmos juntos, né, fisicamente, vamos tentar, pelo menos, entrar na casa dessas pessoas pela via tecnológica. Então, a gente usou esse recurso da tecnologia, das lives. Nossos vídeos são síncronos e assíncronos, então a gente tem lives, ou seja, são síncronas, ao vivo. Os vídeos dos diálogos inclusivos, eles são assíncronos. Toda terça-feira, vai lá para o nosso canal do YouTube, um vídeo novo, produzido com uma linguagem, tá? Isso é muito importante. A linguagem do papo de inclusão é a linguagem do professor. Quando a gente vai falar com os familiares, toda a nossa narrativa, ela considera, né, essa pouca habilidade da família com terminologias pedagógicas. Então, até a nossa maneira de falar, Lucília, considera uma forma muito simples para que a família entenda o que a gente está propondo. Então, a gente tem, toda terça-feira, a gente tem disponibilizado materiais também no nosso canal. Isso tem sido bom. Vamos concluir o seu pensamento. Não, isso tem sido muito bom. Assim, a gente está muito feliz de estar fazendo esse trabalho. E o que tem sido o retorno desse público a essa abertura desse canal nas redes sociais tão importante? Então, a gente tem recebido muitas mensagens. Eu me assusto, porque assim, a gente tem muitas ações. Então, as pessoas mandam para a gente mensagens que a gente nunca viu, assim, que a gente não conhece as pessoas. Nossa, eu vi material de vocês. Nós nos assustamos porque pessoas do nosso grupo receberam mensagens de colegas de outros estados dizendo, olha aqui, ó, estou aqui no Distrito Federal e o material de vocês está circulando aqui nos grupos que falam sobre inclusão da pessoa com deficiência. Então, a coisa tomou uma proporção tão grande, Lucília, se rizomatizou tanto, que eu estou assim, assustado. Quer ver um exemplo? Nós temos uma doutoranda que está aqui presente, inclusive, no nosso debate. Então, Karina, beijo, linda. Ela está presente aí. Já vi que ela está aqui no chat. Muita gente do DPED aqui. A audiência está boa. A galera é muito mobilizada. A Karina, parte da pesquisa dela de doutorado é um projeto chamado Literatura Acessível. Então, ela produz livros infantis em multiformato, pictograma, em braille, em tudo. É um livro assim completo. E a gente tornou isso em e-book. A Karina distribuiu isso para várias redes de ensino, inclusive hoje, na data de hoje, dia 9 de julho, esses livros estão sendo distribuídos para toda a rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, via lá um aplicativo da Secretaria Municipal de Educação. Olha a dimensão disso, Lucília. Histórias que contam de literatura infantil, que contam histórias de verdade, tá? De pessoas reais, que viraram literatura infantil, que a Karina, a escritora, né, conseguiu capturar e fazer a narrativa, e isso vira um livro que andou o Brasil inteiro. Eu recebo mensagens de vários lugares dizendo, nossa, o laboratório de vocês está assim. Eu falei, gente, o nosso compromisso com a sociedade é esse, é levar o conhecimento. Então, não seria muito interessante que nesse momento da pandemia, as crianças não pudessem ler, crianças sem deficiência, não pudessem ler lá um e-book com os seus pais, lá no tablet, já que é uma coisa tão comum para algumas famílias, para outras não, mas também vale destacar que esses livros foram impressos e estão sendo distribuídos pelo Brasil inteiro, tá? Além do e-book, que isso fique claro. Seria muito interessante uma mãe receber no WhatsApp um livro de literatura infantil falando sobre uma criança com deficiência e contar para o seu filho? Olha como é que a gente está promovendo inclusão. Uma riqueza. É uma riqueza, assim, você abre o debate, né? A gente tem feito, a gente tem promovido isso tudo na pandemia. Nada disso existia antes da pandemia, tá? Que fique claro. A pandemia nos mobilizou ao nosso, na verdade, eu acho que nos invocou ao nosso compromisso social. Nós sempre tivemos compromisso, nós nos encontrávamos presencialmente lá em Seropédica, só que o nosso raio de ação se agigantou.
extraordinariamente via internet. A internet realmente ela capilariza. E nós não tínhamos dimensão de que o nosso trabalho fosse tomar esse tamanho, esse corpo, esse volume todo. Olha nós aqui, nós estamos aqui num convite feito por você, então eu sou porta-voz de mais 39, muito agradecido a você por nos convidar para mostrar como a universidade pode sim fazer muita coisa com todas as contradições, e eu quero deixar isso muito claro, Lucília, né? Talvez as pessoas possam pensar, nossa, você fez muita coisa. Eu não faço, Lucília. Quem faz são os 40 pesquisadores do laboratório. O nosso compromisso é um compromisso cooperativo, colaborativo. Nós temos um slogan no nosso grupo que é o seguinte: nós somos o LEPED somos nós. Eu só sou porque eles existem. Então, é por conta desse trabalho, de fato, né, em rede, dentro do nosso grupo, que a gente tem conseguido fazer coisas que não imaginávamos sozinhos. A universidade, sendo não só um celeiro de ideias, mas também uma prática, né? Botando na rua, botando um bloco na rua, botando o que se produz, o que se pensa, num diálogo com o público, né? Nós temos aqui hoje na live pessoas de várias partes do Sul, temos aqui o pessoal do Espírito Santo, temos a Mônica Santos e muitas pessoas do LEPED. Temos aqui algumas questões colocadas pelo público, e a Silvia Figueiredo diz que a AEE, que estão na AEE, desconhecem o trabalho com autousabilidade. O que você tem a dizer sobre esse importante e precioso trabalho que não se fala das autousabilidades, da superdotação? É verdade. Então, a Silvia, agradeço a pergunta, ela com isso me oportuniza a fazer aqui uma reflexão. De fato, o atendimento educacional especializado para estudantes com habilidade de superdotação é negligenciado, digamos. E eu tenho uma hipótese que eu tenho identificado isso a partir de algumas investigações, que é a seguinte: nós temos pouquíssimos profissionais qualificados para fazer a identificação do estudante com altas habilidades de superdotação. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam de 3 a 5% das populações com altas habilidades de superdotação. Isso numa perspectiva, né? Se a gente pega lá, né, o princípio dos anéis de Renzulli, isso, né, e dos múltiplos talentos, habilidades, potencialidades, capacidades, isso pode se ampliar para 15% a cerca de 20%. Ou seja, a gente teria um número ainda maior de pessoas, de crianças, jovens, nas redes de ensino, com altas habilidades de superdotação. E como eu faço pesquisa no âmbito da política educacional, Lucília, eu vou às secretarias, eu dialogo com as secretarias e eu me assusto com um dado quando eu olho para o mapeamento dos alunos público-alvo da educação especial na rede. Vejo lá, não sei quantos com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais, bababá, autismo, né? E quando vai altas habilidades de superdotação, nenhum. Eu paro e me pergunto, bom, uma rede desse tamanho não tem nenhum aluno com altas habilidades de superdotação? Então, a questão é, na verdade, os alunos estão lá. Eles não estão identificados. E aí, a gente também vive uma experiência de que são poucas as experiências formativas, pelo menos aquelas que se tornam mais conhecidas no âmbito do atendimento educacional especializado. Porque o AE para aluno com habilidades de superdotação, ele é um atendimento que visa a suplementação, é o para-além em relação ao trabalho que é realizado na sala de aula. E eu confesso a você, eu só consegui ver trabalhos bem desenvolvidos no âmbito desse universo das altas habilidades de superdotação, nos NAAs, nos núcleos de altas habilidades de superdotação. Se não for o NAA, não tem, assim, dificilmente, ou projetos, a gente tem vários projetos aqui no Rio de Janeiro que trabalham com esse, né, que realizam um trabalho que seria o equivalente ao atendimento educacional especializado. Eu não vejo na escola, né, e não vejo nas redes, o aluno está invisibilizado. Então, o que eu penso? Que nós precisamos investir massivamente na qualificação de profissionais que se constituam naquela equipe multiprofissional para fazer identificação. Porque enquanto não tiver a demanda, o serviço fica ali inoperante. Então, se a gente quer, de fato, ver o AE para o aluno com as habilidades de superdotação, a gente tem que, né, qualificar profissionais
de maneira que esses alunos possam ser cada vez mais identificados, e aí sim, identificados, eles demandam o serviço do atendimento educacional especializado. Enquanto houver essa lacuna no processo de identificação, no meu entendimento, a gente continua ainda com um trabalho muito pontual, muito singular, aqui e acolá, em relação a esse público. O Figueiredo está aqui comentando também sobre esse tema, e teve uma outra pessoa que me perdi aqui, não sei quem foi, que falou que faltam salas de AE, número maior de alunos do que salas. Verdade, Lucília. Como eu disse há pouco, como a gente vive um estrangulamento do financiamento da educação pública, as minhas pesquisas vêm apontando que o número de salas de atendimento educacional especializado é absolutamente, de maneira geral, inferior à demanda de estudantes. Então, às vezes, o trabalho do professor do AE acaba ficando um tanto precarizado, Lucília, porque ele tem que fazer um atendimento, uma agenda. Geralmente, os professores trabalham do AE com agenda semanal, e às vezes eles trabalham em 2 redes diferentes, e às vezes ele precisa de mais um dia, 2 dias de atendimento na semana para um aluno, mas em função da demanda de estudantes existentes, ele não consegue fazer um atendimento considerando as necessidades daquele aluno que ele pode identificar, que é mais de 1, 2, 3 encontros, porque falta profissional e falta sala de recursos. Então, é o que eu digo, uma forma de você acabar com um trabalho é estrangulá-lo em termos do financiamento dele. Se não tem dinheiro, não funciona. Então, eu penso que, de fato, o que a gente tem identificado como resultados de pesquisa no próprio LEPED temos que ampliar o número de salas de recursos, mas isso tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo, Lucília. Porque, percebam, a gente vinha de uma realidade desde o início dos anos 2000, em que o atendimento educacional especializado, operativo como a modalidade de educação especial, ele vinha se estruturando. Aí nós tivemos uma ruptura com o impeachment da presidente democraticamente eleita e injustamente retirada do poder em 2016. De lá para cá, o que a gente tem identificado, de maneira geral, é uma redução de maneira geral no investimento em educação. E isso tem impacto na educação especial. Ou seja, a gente pode promover uma educação de fato, de qualidade socialmente referendada, se nós não temos recursos. Aí fica o que a gente tem observado, o improviso. As redes tentam trabalhar, sabe, Lucília, com muito... Eu vejo muito boa vontade, Lucília, dos gestores, eu vejo muito boa vontade dos professores, que são incansáveis, a quem eu devo aqui destacar que são realmente protagonistas, muitos, inclusive, vítimas de um sistema que os subalterniza em termos salariais, que os subalterniza e precariza nas suas condições de trabalho. Então, estou falando de uma realidade que é uma realidade muito cruel em termos de país. Como é que a gente vai promover uma educação que, de fato, atenda a demandas tão específicas, com professores cada vez mais precarizados e mal pagos, num sistema que, de maneira geral, também não oferece para eles recursos que, muitas vezes, são com seus próprios recursos que esses professores... Eu vi isso, Lucília, em rede de ensino. O professor compra o equipamento para usar na sala de recursos com o seu dinheiro, porque não chega. Num país onde a gente vê aí cotidianamente milhões e milhões de reais sendo desviados. Então, assim, é um país com muitas contradições. Nós temos muito a avançar. E, de fato, se a gente quer um país democrático, inclusivo, humano, nós precisamos realmente investir numa educação que também seja consentânea a esses valores. Alan, nós estamos 48 minutos aqui de live. Eu queria abrir um espaço rápido, né? E muitos aqui comentando, o Pedro Macedo falou que estudantes com alta habilidade encontram invisibilidade, a Silvia também voltando a falar que ela fez uma pesquisa em Petrópolis, que o resultado foi exatamente a ausência da superdotação. Então, esses minutinhos que nos restam, né? 10 minutos, para ver se alguém queria fazer alguma pergunta e que você também aproveitasse para passar, enquanto as pessoas vão fazendo as perguntas, falar um pouquinho mais como podem acessar o LEPED e como é que é toda essa logística do trabalho. Beleza, então vamos lá. O LEPED, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, ele tem redes sociais. Então vamos lá, nós temos Instagram, LEPED, UFRRJ,
nós temos Facebook, que também é LEPED, UFRRJ. Lembrando que são 2 R's. Por que são 2 R's? Porque é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? A UFRJ é uma outra instituição que, inclusive, foi onde eu cursei a minha graduação. Eu sou graduado pela UFRJ. Então, nós temos o nosso canal do YouTube, que tem muitos materiais interessantes, que é o LEPED UFRRJ. É muito fácil acessar lá pelo YouTube. As pessoas podem se inscrever e quando elas se inscrevem, todo vídeo que é publicado no canal, elas recebem, sabe, Lucília, uma notificação que tem um vídeo novo. Então, toda terça nós temos os diálogos inclusivos, voltados para familiares de pessoas com deficiência, e aí eu estou falando da família na sua multiplicidade de configurações, tá? Por isso que eu falo familiares, não falo pai, mãe, familiares. E aí, nessa configuração de família, muitos materiais produzidos toda terça-feira, às 16 horas, um vídeo novo para ajudar as famílias nesse momento do isolamento a desenvolver atividades pedagógicas com crianças e jovens com deficiência e mantê-los ativos, para quando o retorno, né, ocorrer para a escola, eles continuam ali já naquela dinâmica, digamos, cognitiva, né, empreendida, né? Nós temos às sextas o Papo de Inclusão, que é um programa voltado para profissionais da escola, não é para pesquisador, não é para universidade, é profissional da escola. Seja o gestor, o professor do AEE, o mediador que acompanha o aluno com deficiência, enfim, de maneira geral, tá? E agora nós temos, uma vez por mês, e vamos estrear o nosso programa, se não me equivoco, no dia 22, eu tenho que só confirmar a data, se a Karina estiver me ouvindo, confirma aí, nós temos um programa chamado Inclusão em Confluência. Esse programa, Inclusão em Confluência, ele é um programa voltado para um público que é o público da academia. Então, são 2 pesquisadores, eu e a Karina, dialogando com pesquisadores de outras universidades. E aí o papo é um papo mais em termos de resultado de pesquisa, coisas desse gênero. Então, a gente tem 3 programas com 3 públicos distintos, tá? Além disso, nós temos as nossas reuniões, né, quinzenais que acontecem, e as nossas mídias, elas publicam tudo que a gente tem, livros, materiais, nosso site, já ia esquecendo, nós temos o site leped-ufrrj.com.br, é um site com acessibilidade. A gente tem uma parceria agora com a Handtalk, então a gente tem até lá o Hugo, que vai estar lá fazendo a sinalização em Libras, a gente, né, que é importante também isso para facilitar o acesso àquelas informações. Lá no nosso site tem as dissertações, teses, monografias, trabalhos defendidos pelos alunos, nossos parceiros, cursos. A gente sempre realiza um curso, a gente realizou um curso no ano passado, pretendemos, assim que acabar a pandemia, vamos fazer um outro curso lá em Seropédica, chamado Pulsar. É um curso que funciona numa parceria Brasil-Alemanha, tá? Junto com a Universidade de Cologne. Então, a gente tem um trabalho desenvolvido com a Alemanha, com Portugal, tudo voltado para professores, e a gente sempre desenvolve lá na Rural, lá na Baixada Fluminense. Olha só, que interessante aqui. Você respondeu, com certeza. Olha só, e o seu trabalho e a sua ação está chegando longe. Tem aqui a Cirlane Freitas, do município de Rubim, Minas Gerais. Ela falou que ela está aprendendo muito com as lives do LEPED, e ela está perguntando se a participação no LEPED é pública. É pública. Não, a gente tem um grupo em si, né? A gente, oportunamente... Hoje a gente faz as reuniões, Lucília, pelo esse canal o Zoom, né? Que é um programa, né, de reuniões. É uma plataforma, a gente faz pelo Zoom. Hoje a gente não consegue abrir, porque tem um limite, inclusive, de acesso, quantas pessoas podem acessar. Mas assim que as atividades presenciais, em algum momento, elas vão voltar, né? Elas voltarem, a reunião é aberta, qualquer pessoa pode participar, e todas e todos e todes são bem-vindos. Ainda falando da Cirlane, ela falou que os materiais confeccionados lá são todos com materiais reciclados e está funcionando muito bem. Essa é uma grande demanda
ainda precariza o trabalho, né? Você não ter recurso para produzir e você ter que inventar, ter que criar, né, novas formas de materiais didáticos adaptados. Nós priorizamos, inclusive, porque nesse período da pandemia, Lucília, as famílias também teriam dificuldade para ir à rua comprar materiais, né? E aí, o que a gente pensou? Não adianta também pensar em atividades muito elaboradas cujos materiais não estão acessíveis para os familiares. Então, a gente priorizou usar o que tem em casa, inclusive aquilo que seria jogado fora. Garrafa, plástico, papel, cartolina, pedaço de caixa de papelão, a gente usa o material que tem em casa. Pois é, Alan, eu queria aproveitar esse tempo que resta para dizer como é importante, vários comentários aqui, desse trabalho em rede. O trabalho em rede que vocês fazem no trabalho em rede que a gente faz aqui na Comissão UF Acessível, interligando as pesquisas, os projetos, trazendo à tona tantos trabalhos, tantas ideias e tantas iniciativas boas, né, que estão construídas pela universidade, cada um dentro da sua vertente. E eu queria saber qual é a sua perspectiva para os caminhos da educação especial nesse Brasil de hoje. Então, eu queria ser otimista, mas assim, eu sou muito pragmático. É o meu lado físico, né? Porque eu sou graduado em física, né? Então, eu trabalho com a questão da deficiência desde a graduação. Então, desde lá do iniciozinho na graduação, eu me preocupava com o ensino de física para pessoas com deficiências sensoriais. Esse foi o meu grande mote de entrada na educação especial. Então, o meu lado físico é um lado muito racional, muito, sabe, assim, né, muito equacional, muito matemático. Não me permite ser, nesse momento, positivista, diria, né? Ou então ter uma visão de futuro mais promissora. Eu acredito que, assim como a educação, e eu penso não só a educação especial, porque eu acho que a gente tem que olhar para a educação especial numa dinâmica de olhar a educação pública brasileira. Nós vivemos sobre muita ameaça hoje em termos de pensar uma educação de fato pública e gratuita, né? Então a gente tem aí muitos movimentos de privatização em curso, voucher na educação. Eu vejo com preocupação essa coisa do ensino remoto, eu digo a coisa porque para mim é uma coisa emblemática mesmo, por isso que eu chamo de coisa, do ensino remoto. Não sei se esse momento pode ser um laboratório para a privatização futura da universidade. Não gostaria de ter essa visão, mas também não posso negá-la. Então, me preocupa, sim, como a gente tem entendido a educação pública gratuita e de qualidade socialmente referendada. E, para mim, pensar a educação especial no futuro é pensar os rumos da educação brasileira. Quando você tem um governo que, em um ano e pouco de mandato, já teve, sei lá, 3, 4, talvez, quase 4, né? Ministros da educação, isso mostra o quanto a educação está marginal, pensando em termos de direcionamento governamental. E eu me preocupo muito com um governo que, sobretudo, ameaça a diferença e a diversidade, como a gente viu há pouco tempo, né, Lucília? A tentativa de revogação das cotas para alunos com deficiências, negros, indígenas na pós-graduação. Eu faço uma leitura política disso. A diferença, para esse governo, ela não é entendida como um elemento característico e constituinte da nossa humanidade. A diferença é ameaçadora. O que se está em discussão hoje é a homogeneização do pensamento, que é algo que contraria a própria condição humana. Nós somos diferentes, e é nessas diferenças que podemos aprender uns com os outros. Então, num governo que já me deu provas contundentes que a diferença é entendida como algo ameaçador, eu não posso fazer uma leitura de mundo propositiva para a educação especial. Não posso. Porque até BPC já se tentou tirar da pessoa com deficiência, você sabe disso. Então, se é um governo que nega, aliena completamente as demandas das pessoas com suas diferenças, em destaque aqui a pessoa com deficiência, eu, infelizmente, não tenho como fazer uma leitura próspera de futuro. Eu acho que tem muita coisa ainda por ser feita pela educação brasileira e isso só vai ser possível com muita resiliência e muita ação. Se não for assim, eu diria que nós teremos mais dificuldades que se agigantam. O nosso tempo está terminando, a live vai acabar, okay, né? Ela está me avisando aqui, mas no momento sem ministro,
sem rumo na educação. É tão bom a gente ouvir e ver que pessoas como você e os pesquisadores do LEPED estão colocando a mão na massa e estão trazendo a esperança para aquele que está trabalhando na ponta, na sala de aula, a esperança para aquele que está em casa, o pai tem muito o que fazer com o filho com deficiência, e a esperança para a pessoa com deficiência. Muitas mensagens e muitas pessoas querendo conhecer o trabalho do LEPED. Alan, foi muito bom ter você por aqui com a gente. Foi a primeira live da Acessível. Vamos fazer outras e mais. O nosso canal está aberto. Agradecemos ao canal do YouTube da UniTV e aos nossos intérpretes, Jaqueline Sacramento e Mauro Thiago, da Secretaria de Acessibilidade, e também logístico da Natália Fonseca, membro da Comissão Acessível. A gente se vê por aqui no próximo 3 com uma live sobre os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão, com a professora Lívia Hawais e a professora Cibele Carneiro, da Faculdade de Direito. Um beijo grande para você, Alan. Muito bom o seu depoimento, a sua experiência e a esperança que você deixa que dias melhores, com certeza, virão. Isso aí.